Rapaziada, no final não adiantou eu usar a camisa da Suécia, né? França passa. E vamos falar de tudo sobre o jogo, rapaziada. Porque, cara, Mbappé é gigante na história das Copas. Que jogador é Kylian Mbappé? É um jogador que nasceu pra jogar a Copa do Mundo. Vamos falar de tudo sobre o jogo de hoje. Vamos lá, rapaziada. França vs Suécia. A França vinha claramente como favorita. Fez um primeiro tempo, onde no começo gerou alguns contra-ataques, mas depois foi questão de tempo pra dominar o jogo. Kylian Mbappé no finalzinho do primeiro tempo, faz uma jogadaça. Que vem de escanteio, a bola sai pra ele pedala, acha o espaço pra chutar, chuta, faz um golaço. E com isso ele consegue 5 gols na Copa, mas mais tarde, no mesmo jogo, ele ia conseguir 6. E cara, Mbappé é gigante, hein? Mbappé é gigante. Ele arruma um golaço pra França e assim termina o primeiro tempo e a gente vê o quanto a seleção francesa é boa. Deixa eu só ajustar a câmera. E é cheia de craques. Quando você vê que simplesmente num primeiro tempo considerado ruim pra muitas pessoas, ruim não, mas o primeiro tempo abaixo da média, eles estão lá ganhando de 1 a 0. Isso é pura qualidade de jogador bom. Que elenco tem a seleção da França, hein? Que elenco. E no segundo tempo, rapaziada, no segundo tempo sai o gol, sai outro gol da França. A França entra bem de novo. A França entra bem. E gol do Barcola, cara, Barcola faz um gol. E pra muitos que criticam ele, que ele não tem finalização, tá aí. Ele pelo menos fez um gol em Copa do Mundo. E eu acho que agora sim dá pra falar do Olise, hein, rapaziada. Cara, que jogador é o Olise, hein? Que jogador é o Olise. O cara, ele arma, ele joga ali pelas pontas, ele dribla, ele tem muita criatividade. E, cara, o Olise, ele joga solto, rapaziada. O Olise, muita gente fala que ele é perna, que ele é um personagem e tal. Só que, cara, eu acho que é muito o jeito do Olise, de verdade. É um jeito relaxadão, meio isoladão, meio esquisito. O Olise é um cara esquisito. Mas o que ele joga em campo é sacanagem, rapaziada. Dá pra ver claramente que ele joga livre, sem ter medo da marcação. Ele joga muito livre, solto, sem medo de nada, rapaziada. O cara joga tranquilo. E o passe que ele deu ali pro gol do Barcola é absurdo também. Absurdo assim, passa pelas pernas do zagueiro. Mas, enfim, o que o Olise joga é fenomenal. Mas, mais tarde no jogo, o Olise dá mais uma assistência para outro gol do Mbappé. E deixa eu só terminar de falar do Olise. 2 assistências, com isso o Olise consegue. Sabe quantas assistências dessa Copa? O Olise tem 5 assistências nessa Copa. Que absurdo. Ainda não saiu o gol dele, mas, cara, o que joga o Olise é brincadeira. Armando, driblando. Ele sempre acha o espaço. O Olise é um jogador que genial. É o jogador Mikael Olise, viu, rapaziada? Que jogador, 5 assistências nessa Copa do Mundo, absurdo. E, cara, sobre o Kylian Mbappé, o que dá pra falar? É o fenômeno, ele é o maior jogador da minha geração. Ele é o craque da minha geração, contando que a minha geração é Mbappé, Vinícius Júnior, Haaland. Ele é o craque geracional, o Mbappé é um craque geracional. O que o Mbappé consegue fazer hoje é absurdo. São 17 gols em Copa do Mundo pro Kylian Mbappé e simplesmente 6 gols nessa Copa, igualando a artilharia do Messi. Cara, que doideira. Se a gente tá achando muito louco o Messi fazer 6 gols, o Kylian Mbappé também conseguiu 6 gols, tá? Que doideira, que doideira. E ele se torna simplesmente, olha o peso disso, o jogador que mais fez gol em mata-mata na história da Copa do Mundo. E sabe quantos anos o Mbappé tem? 27. E sabe quantos Copas o Mbappé tem? O Mbappé tem 3 Copas. O Mbappé tem 3 Copas jogadas e já consegue esse feito. E já é o segundo maior artilheiro da história das Copas. E, cara, se o Messi não ficar esperto, se o Messi não fizer mais gol nessa Copa, o Mbappé passa, tá? O Mbappé passa e passa muito. Eu não duvido nada do Mbappé passar e do Mbappé conseguir mais de 20 gols nessa Copa, ainda nessa edição. Porque pelo jeito que ele tá jogando, pra vocês terem ideia, são 6 gols do Mbappé em 4 jogos nessa Copa do Mundo. É fenomenal. O que o Mbappé joga é um absurdo. E essa seleção da França, agora falando da seleção da França, assusta, tá, rapaziada? A seleção da França é algo realmente assustador. Tem muitos craques, é uma seleção muito organizada, joga de um jeito fenomenal e tem protagonista? Tem vários. Mas o principal é Kylian Mbappé, que assusta qualquer um. Simplesmente pra mim, o Mbappé ele só briga pra não ser o melhor jogador desse campeonato. Só fica atrás, talvez, do Messi, mas acho que os dois aí, nesse campeonato, estão iguais de melhor jogador do campeonato. E, cara, que campeonato faz o Mbappé, que campeonato faz a França, e a França assusta, tá? A França assusta. Dito isso, Mbappé, vai lá marcar o Júnior Alonso, que o próximo jogo é contra o Paraguai. É Galo versus Mbappé. Cara, que doideira. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e tchau.